Quantos são gratos por esse novo dia que está vivendo aí na terra dos viventes? Amém. Mais um dia na terra dos viventes. Quantos são gratos por estar aqui reunido com os seus irmãos? Amém. Quantos são gratos pela palavra que o Senhor vai entregar nesta manhã para o nosso coração? Amém. Temos muitos motivos de gratidão, amém? Então vamos louvar o Senhor através dessa oração, vamos bendizê-lo, né? Vamos declarar que somos muito gratos por todos os benefícios. Erga sua destra ao céu. Pai Santo, bendito seja o teu nome. Deus Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da tua glória. Cremos nisso, Senhor, por isso sabemos que a tua glória também está presente aqui nesse lugar. E sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Muito obrigado por essa eleição sobrenatural, maravilhosa. Obrigado por termos sido alcançados pela tua graça, pelo teu amor e pelo teu Espírito. Muito obrigado. Clamamos agora, Senhor, o teu auxílio na administração dessa palavra, desse estudo, na análise da Escritura, para que não venhamos a errar, Senhor, no entendimento, nem virar para a direita nem para a esquerda, mas estar no centro da tua verdade. Nos abençoa, habilita o teu servo para administrar, habilita o coração dos meus irmãos que vão receber, habilita aqueles que vão receber através dessa gravação, nas suas casas. Todos sejamos edificados na fé, na verdade do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Com o Senhor que poder sentar, vamos lá. Vamos começar a lição 3. Muito bem. Lição 3. Visões de Isaías, profeta messiânico. Os 7 Espíritos de Yahvé sobre o Messias. Os 7 Espíritos de Deus sobre o Messias. Isaías profetizou. Amém? Vamos avançar. Avança para mim, Marcelo, por favor. Introdução. Nesta lição focaremos nas visões dadas ao profeta Isaías, que revelam a unção com qual Deus Yahvé ungiu seu Messias. Quantos entendem aqui a palavra unção? Todo mundo entende? O que é unção? Ungido, é esse nome. O que é unção? A unção é o quê? O Espírito. A unção é o Espírito. Unção é o Espírito. Eu sei que unção também remete, não é? A unção com óleo, com azeite. Na sua Bíblia você começa a ver personagens que foram ungidos com azeite na cabeça. Quer sejam os sacerdotes, a família sacerdotal, quer sejam os reis. Davi, por exemplo, se eu não me engano, recebeu 4 vezes o óleo na cabeça. Mais de uma vez ele recebeu, desde um garoto, com 17 anos mais ou menos, quando seus irmãos mais velhos foram rejeitados, Samuel escolheu o jovem Davi, o jovem ruivo. E ali foi a primeira vez que derramaram o óleo na cabeça de Davi. Mas em cada momento do avanço dele, não é? Quando ele assumiu o reinado, recebeu o óleo de novo sobre a cabeça. Então esse óleo feito do azeite prensado, do azeite de oliva, é símbolo do quê? Do Espírito Santo. Amém? Da unção de Deus. Deus ungiu o Messias. Então isso é muito interessante, né? Vamos lá, vamos avançar. Desde a revelação extraordinária e detalhada, a sétupla manifestação do Espírito Santo sobre a vida do rei Messias. Isso nós vamos ver. Veremos quando se cumpriu e como isso esclarece a questão sobre o Espírito Santo nas 2 alianças. Também analisaremos as interpretações teológicas posteriores que, a partir do Concílio de Nicéia, no século IV depois de Cristo, passaram a ser a regra para a cristandade até os dias atuais. Não vou me aprofundar hoje, né? Podemos até fazê-lo depois, na questão do que o Concílio de Nicéia mudou a respeito do Espírito Santo. Vou mencionar, vai ser pensado esse assunto, mas tem outros estudos anteriores, inclusive online, está lá no nosso canal, você pode ir lá. Tem estudos sobre isso, sobre o Concílio de Nicéia, sobre a fé da Igreja Primitiva. Procura no canal, na playlist da EBD, os mais antigos, está online o estudo sobre isso. Amém? Então hoje nós vamos aprofundar na questão do pós-Concílio de Nicéia.
mas vamos falar um pouquinho sobre isso também, tá bom? Vamos entender então essa unção séptupla, né? Ou os sete espíritos. Avança para mim, por favor. Sobre o rei Messias. Espírito Santo de Yahvé da antiga aliança pré-Pentecostes. Nosso alvo hoje é entender o Espírito Santo. Como é isso? Primeira parte da lição é essa. Entender como o povo de Israel, os judeus, entendiam o Espírito Santo. Será que eles entendiam como crê a cristandade moderna? Ou eles tinham uma visão diferente? É isso que nós vamos ver hoje, tá bom? E eu sei que é muito delicado. Toda vez que falamos sobre o Espírito Santo, já fizemos um trimestre inteiro sobre isso, não é? 13 aulas. E quando a gente quebra alguns paradigmas, tem sempre aquela preocupação de não pecar contra o Espírito de Deus. Todo mundo tem temor aqui, eu também tenho, tá certo? E quem mais paga o preço, se tiver errado, sou eu. Vai lá para o lago de fogo e enxofre. É verdade. Então tenho temor, tudo que mostra aqui, mostra pautado na palavra e na história da igreja, nos concílios teológicos, para deixar bem claro. Amém? Então vamos lá. O Espírito Santo, de Yahvé, na antiga aliança, pré-Pentecostes, antes de virar o período da igreja, da igreja ungida. Na compreensão dos israelitas, desde os primórdios, o Deus Todo-Poderoso Yahvé é Elohim. Palavra plural significando as várias potências do único Deus. Deixa eu entrar nesse mérito aí, só um detalhezinho, sabe? Eu não vou aqui me aprofundar demais, não tenho esse domínio do hebraico. Eu estudei hebraico, fui um bom aluno de hebraico no tempo de seminarista, mas eu não vou aqui me aprofundar demais. Mas uma coisa eu sei, Elohim é plural. Amém? A palavra Elohim, que aparece logo no livro de Gênesis, nos primeiros versículos, é plural. A palavra singular correlata a Elohim é El, em português. El é singular. Elohim, o complemento, mostra que é plural. Todo mundo entendeu isso? Então Deus, a palavra Elohim no hebraico, já mostra um Deus com uma característica, digamos assim, composta. Vamos só entender o que eu estou falando. A própria palavra Elohim dá ideia de algo composto, e não singular, não simplesinho, simplificado. Até aqui todo mundo acompanhando? Então, muito bem, vamos lá. O Ruach Kodesh, Santo Espírito em hebraico, é, portanto, a essência do próprio Deus. A palavra Ruach, eu acho muito interessante, eu aprendi isso na época que estudava hebraico, que muitas das palavras que estão no hebraico, elas são fruto da própria, como é que eu vou dizer, da própria maneira de falar dos hebreus, da língua hebraica. A língua hebraica, ela é na garganta, é cultural. É parecido com o alemão. Já viu o alemão falando? Que é um negócio assim. A língua hebraica, muitas palavras são ditas praticamente aqui na garganta. E elas emitem a ideia do fonema, os fonemas, os sons, daquilo que simboliza a palavra. A palavra ruach, ela significa hálito, fôlego, vento. Amém? Basicamente é isso. Também vai simbolizar a presença de Deus, o Espírito de Deus. Mas, literalmente, a palavra significa vento. Então, como é que chegaram a essa palavra ruach? Como é que ela é, digamos assim, simbólica da própria essência do vento? É como se dissesse assim, ruach. Pode entender? Amém? Amém. Ruach. O som da palavra já expressa o elemento. Como um sopro? Oi? Como um sopro? Como um sopro. Sopro, vento, hálito, ruach. Entenderam como é que ela se aplica assim de maneira bem prática, né? Quase uma onomatopeia. Você lembra? Quem é mais velho? Todo mundo é mais velho. Tem muita gente velha aqui. Eu não. Pastor não. Eu vou falar uma coisa que não é do tempo do pastor Manuel. Aquele seriado do Batman. Não é do tempo do pastor Manuel, ele é mais novo. Seriado do Batman, vocês viram?
na década de 60. Meu irmão, aquele seriado de 66, nem eu tinha nascido ainda. Aquele seriado do Batman, não tinha abertura lá, que dava aquele soco, aí saía um som. O som era escrito, lembram disso? Ban, pou, não era isso, irmão? É isso, basicamente é isso. Se chama onomatopeia. É a grafia do som. Onomatopeia. Então as palavras em hebraico elas são quase onomatopeicas. Agora exagerei na aplicação da palavra. Então, elas têm o som do elemento. Basicamente é assim. Amém? Todo mundo entendeu? Então o ruach de Deus, espírito, sopro, fôlego, vento, presença. Existe outro desdobramento dessa palavra. Aparece a primeira vez em Gênesis 1, 2. Vamos ler juntos, quem puder? Vamos lá? A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito, ruach de Deus, Elohim, pairava sobre as águas. Amém? Todo mundo pegou aí? Primeira menção do nome de Deus, ou título de Deus, Elohim, aqui ó. E a palavra ruach Elohim. Amém? O Espírito de Deus. Primeira aplicação prática dessa introdução. O Espírito é de quem? De Deus. O Espírito é de Deus. Amém? Começa a guardar esses conceitos, isso aí é o mais básico do básico. O Espírito de Deus, ruach Elohim. Avança para mim, vamos lá. Eu tirei esse comentário, no site judaico messiânico, porque às vezes eu gosto de comparar nossa fé com nossos irmãos judeus messiânicos, porque eles são descontaminados de muitos vícios católicos romanos. Eles creem no Messias, como nós cremos, mas eles não são tão influenciados pelo catolicismo romano como nós somos. A igreja protestante está ali dentro da igreja romana e leva alguns vícios consigo, leva alguns conceitos teológicos que não se descontamina, e os nossos irmãos judeus messiânicos são mais isentos, mais descontaminados dos conceitos católicos romanos. Amém? Entenderam? Olha só o que ele comenta aqui, coisa interessante. Todo ser humano é formado de corpo, bassar, alma, nefesh e espírito, ruach. Quando Adão foi criado, a Torá nos diz que Deus soprou o seu espírito no corpo, bassar, ainda sem vida do homem. Então ele passou a viver, tendo agora um nefesh, shayah, alma viva ou vivente. Na verdade, ter alma significa estar vivo. Alma, mente, vontade, emoções, sentimentos. É o homem, né? O homem é composto de alma, tem uma alma. A alma tem essas conotações. Então, ele passou a viver tendo agora um nefesh, shayah, alma viva ou vivente. Na verdade, é uma alma que está viva. Acho que eu repeti aqui. Eu repeti, pulei 2 vezes. Mas é no Espírito que nos relacionamos e provamos a presença de Deus. Agora ele faz uma afirmação interessante, ó. Nosso Espírito é o elemento que serve de conexão com o Criador. Então, nesse comentário aí, o homem é tridimensional, ou trifacetado, ou tripartido. O que o homem tem? O homem tem alma, o que mais? O corpo, que é a parte externa que nós estamos vendo aqui, a parte interna é alma e espírito. E não estamos falando do Espírito Santo, estamos falando do Espírito do homem. O homem tem espírito, tem seu próprio espírito. Está escrito na sua Bíblia. Oi? Seria a parte que conecta com Deus. O entendimento. Romanos 8,16 fala do Espírito do homem. Vou dar a palavra já cá. Deixa eu completar assim, senão eu perco o andamento. 1 Coríntios 2,11 também fala do Espírito do homem. Os teólogos acreditam que a pessoa que não nasceu de novo tem esse espírito ou morto ou anulado para ter comunhão com Deus.
Quem entendeu esse conceito agora? Quando nascemos de novo, o Espírito de Deus entra no espírito do homem, que é o seu entendimento. Para onde vai o Espírito Santo? Dentro de você. Está onde? Está aqui no meu coração. Está não, irmão. O Espírito Santo não fica alojado no peito. Né? Jesus mora no meu coração. Aqui, ó. Fique no ponto, mano. Você acha que eu estou controlando? Está levando susto comigo? 30 anos falando isso, eu acho que eu errar. O Espírito Santo demora onde, irmão? Daqui? Na bomba hidráulica de sangue? O Espírito Santo mora onde? Aqui, ó. O Espírito de Deus mora aqui, ó. Amém? De onde procedem as saídas da vida. De todas as coisas que você deve guardar, guarda o coração. De onde procedem as saídas da vida. Coração na Bíblia não tem conotação da bomba hidráulica do peito. Coração é o centro do homem. Aqui, ó. Onde nós pensamos. Amém? Então, se temos o Espírito, todo ser humano tem Espírito, tem seu próprio Espírito do homem, e esse Espírito do homem, antes de ser ativado pelo Espírito de Deus, está morto, ou está inativo, ou está só com as coisas naturais. Quando nós nascemos de novo, o Espírito de Deus reside, habita, vem para dentro do nosso Espírito, dentro do nosso coração de carne. Pensando aqui no meu cérebro, né? Amém? Todos entenderam? Amém. Onde habita o Espírito Santo então dentro de você? Aqui ou aqui? Aqui, ó. É aqui que está. Amém? Não aqui. Sei que é um erro comum, muita gente relaciona seus sentimentos ao peito, mas o peito é só a bomba hidráulica. Amém? O reflexo de você se emocionar e ativar o batimento cardíaco não é controlado pelo próprio coração, é controlado pela cabeça, pelo cérebro. Biologia misturada com o espírito, né, irmão? Alguém quer fazer pergunta, pastor Manuel? É interessante notar o seguinte, pastor. O nosso corpo, ele é, vamos dizer assim, é corpo, alma e espírito. É um homem completo. É. Olha a diferença de nós para o animal. O animal é um ser vivente. Sim. Como nós somos também um ser vivente. Só com essa diferença. Nós temos uma partícula do Espírito do Senhor que nos faz diferente do animal. Porque nós pensamos, nós agimos, Sim. nós falamos. Sim. Qual essa diferença, essa grandiosidade de Deus? Essa é a grande diferença. Pois é. Então, quando o Edna estava lendo o texto, bem, eu estava meio confuso para poder. Que o Espírito volta a Deus. Agora, que Espírito é esse que volta a Deus? E depois, quando eu estava lendo esse texto, aí eu compreendi. Porque nós temos um Espírito, e esse Espírito ele não, vamos dizer assim, ele não peca. Ele não tem, vamos dizer assim, e quem peca, ou seja, é a nossa alma. A nossa alma tem que ser Salvo. transformada. Essa questão aí que o irmão está entrando é um pouquinho mais profunda. É mais profunda. Onde é a divisão da alma e do espírito? Só a palavra faz isso. Exatamente. Não tem como. O homem, na verdade, ele é um ser único. Não tem como separar meu corpo da alma do espírito. Então, isso tudo me compõe como ser humano. Amém? O que se separa na morte? A parte imaterial da material. A parte material volta ao pó, ordem de Deus. Amém? Parte material é essa parte externa de corpo, físico. Mas a parte material tem alma e espírito. É a parte não tangível, que não dá para tocar. Amém? Essa é guardada por Deus. Quando eles voltam a Deus, não quer dizer que vai para o céu. Quer dizer que Deus dá a direção para essa parte material. E para onde vai a parte material do homem? Não vai para um lugar chamado paraíso? Amém? Isso é básico para a gente aqui, irmãos? Creio que sim. Não vejo nenhum texto que diga que a alma vai para um lado e o espírito para o outro. O espírito é a capacidade da pessoa pensar e entender. Se tirar o espírito, a alma ficaria burra. Ficaria inerte. Ficaria completamente sem condição de pensar. Vamos fazer uma analogia rápida, eu vou sair daí porque eu não quero falar sobre o mundo dos mortos hoje. A hora sobre o espírito.
Vamos fazer uma analogia rápida. Lucas 16. O rico morre, vai para o mundo dos mortos. Ele foi sem espírito, sem entendimento, e não tinha capacidade de pensar e falar. Entenderam? Eu creio que as duas partes vão juntas, alma e espírito. Não vejo separação disso. Ele lembrava dos irmãos? Claro, tinha capacidade de pensar nisso. A alma seria essa parte de raciocínio, de ter emoções. E a alma sente as emoções. Na verdade, o espírito está ligado ao raciocínio, ao entendimento, e não a sentimento. Qual a diferença do espírito para a alma? Não tem. Não tem como te analisar isso em 5 palavras. É uma coisa que tem que estudar pra caramba e que não vai achar muita referência. Tem pastor. Presta atenção, só um instantinho. Na Bíblia, nós estamos falando aqui do Antigo Testamento, Antiga Aliança, essas duas palavras são quase sinônimas, quase idênticas. Não há uma classificação clara. Por isso que eu falei, quem separa a alma do espírito? Quem é? Só a palavra. Só o Senhor pode ir na divisão da alma e do espírito. É indivisível, é uma coisa que não dá para você separar com um bisturi. Aqui é alma, aqui é espírito. Entenderam? Só o Senhor pode fazer essa divisão. Pastor, a questão do pastor falou sobre o animal e o homem, a diferença seria irracional o animal e racional o homem. Digamos assim, o animal não tem espírito, só tem alma, só tem uma alma vivente. O ser humano tem, além de estar respirando, tem a alma vivente, tem o fôlego, ele tem a capacidade de conectar com o sobrenatural de Deus, com a mente de Deus. Porque o teu espírito identifica com o meu espírito. Exatamente. O teu espírito não identifica com a minha alma. Então, o primeiro conceito que a gente tem que guardar é que nós temos espírito. Amém? O espírito do homem, além da alma. Agora, desmistificar onde termina a fronteira de alma e espírito, isso não tem condição de fazer. Quem ia falar? Você, tem mais ideia? Uma vez eu ouvi uma explicação que eu achei interessante sobre o espírito, que o espírito é como se fosse a parte que faz a alma sentir o mundo espiritual. Sim, é a conexão. O mundo físico faz a alma sentir o mundo O físico. mundo físico, entendi. Você entendeu? É provável, é bem interessante essa colocação. Com a alma sentimos o mundo físico, sensorial, né? Com o espírito sentimos o sobrenatural. É uma boa colocação. Esta aqui é a visão judaico-messiânica. Amém? O homem tem alma, corpo e espírito, então é tricotomia. A teologia dá nome para tudo. É dicotomia, é 2. Tricotomia, é 3. A palavra mostra um mais composto. Sou mais inclinado a crer na tricotomia. Diga. Bom, eu entendi o que você está falando, mas eu sempre entendi da maneira conforme a revelação do reino, que nós somos bons e Deus deu o sopro de vida, que nos deu a vida, né? Nos deu a alma. Sim. Essa alma, essa evidência que somos nós. Como se fosse uma carcaça. Sim. É a capa de fora, a capa Todo externa. ser humano tem isso, que é a fôlego de vida. Mas a diferença dos filhos de Deus que foram escolhidos na nação do mundo, receberam algo além disso, que é o Espírito que veio do alto sobre aqueles, que é o Sim. baixo. Sim. Aqui em Eclesiastes 12:6 diz assim, ó, e o povo volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Aí é o paradoxo que eu tenho no coração, porque aí eu topei com pessoas que falavam a respeito. Então, o que eu entendo? O que o pastor falou é a mesma coisa que eu entendo que o pastor Manuel disse. Mas há um momento em que diz que a alma é o que nosso ser de vida que todo ser humano tem. O Espírito de Deus que tem em nós, aí que eu pergunto ao Senhor. Ele volta o Pai porque diz que eu volto o Pai. Ou vai conosco, Não, você está vendo uma confusão aí. isso aí que está. Vamos tirar a ambiguidade. Aí não diz que o Espírito Santo que estava no ser humano volta para Deus. Não é isso. O Espírito volta para Deus que o deu. O Espírito do homem. Não está falando do Espírito Santo. Primeiro, temos que entender que é esse voltar para Deus. Na cabeça da maioria, voltar para Deus, voltar para o céu. Vamos lá. Analogia rápida para você entender isso e nunca mais esquecer. Jesus diz assim na cruz: Pai, em tuas mãos entrego o quê? Minha alma, meu espírito. Qual o comando dele? Vamos lá, deixa eu completar o raciocínio. Em tuas mãos, na cruz, último Espírito de Jesus, entrego o meu espírito. Vamos lá.
Dentro dessa ideia equivocada de alguns, o Espírito volta para Deus. Então o Espírito de Jesus foi para o céu e a alma dele foi para o mundo dos mortos pregar lá com os espíritos em prisão? Separou-se? Jesus foi sem Espírito lá para baixo? Todo mundo entendeu? Essa expressão voltar para Deus ou entregar na mão de Deus, quer dizer entregar a gerência de Deus. É Deus, o domínio de Deus. Deus é que controla quando a pessoa morre, se a alma dele vai para aqui ou vai para cá. Entenderam? Essa gerência é de Deus. Quando você deu o último fôlego aqui, fechou os olhos, para que lado você vai? Essa é a questão. Vai para o paraíso, esperar a ressurreição, ou vai para o foguinho lá esperar a segunda ressurreição do juízo? Essa gerência é de Deus. Só isso. Isso não quer dizer que o espírito do homem vai para um lugar e a alma vai para outro. Eles usam o texto de Eclesiastes como um erro grosseiro. Por quê? Salomão está especulando. Salomão não tem revelação. Ele diz: eu não sei se a alma sobe ou desce. Eu não sei qual é a diferença entre a alma do homem e a alma do cachorro, a alma do ser humano e do cachorro. Ele está especulando, ele não está afirmando nada. Ele diz que não sabe. Aonde está a revelação daquilo que Salomão não sabia? Nas palavras de Cristo. Amém? Ele não tinha a completude da revelação sobre o mundo dos mortos. Quem traz a completude é Cristo. Então Jesus desce ao mundo dos mortos para pregar a pessoas que estão lá embaixo. E elas tinham que ter a sua alma e espírito. Não tem essa separação de a alma subir para o céu, a alma descer para o mundo dos mortos e o espírito subir para o céu. Não existe isso. Então, o pastor está dizendo que o controle da alma ou do espírito do ser humano, tanto ímpio, tanto é de Deus. É de Deus. O destino que vai determinar. Exatamente. Deus tem o controle. O homem está determinado a morrer uma só vez e depois disso o juízo. Quem é que reserva o homem para o juízo? Deus. Avança para mim, Marcelo, então a gente não sai desse ponto aqui. É a questão de hoje, por exemplo, que vamos dizer assim, é incabível, por exemplo, os outros Deus, para o modo geral, de não compreender isso. Por exemplo, Deus, a vontade de Deus qual é? Que todo ser humano se salve. Se todo ser humano se salve, ele tem a capacidade de ouvir, de discernir e de escolher. Uma coisa que o animal não tem, mas aqueles que dão ouvido, crê e aceitam o Senhor. E aí recebe algo extra, que é o Espírito Santo. Exatamente, aí ele recebe o Espírito Santo do Senhor e anda de acordo com a palavra. Ou seja, aí eu quero chegar ao seguinte: qualquer um, seja ele que for, criminoso, tal, essa coisa absurda, ele morreu e vai para o céu. Como é que é isso, né? Absurdo. Isso é um absurdo. E a gente aceita, eu estou falando de modo geral, de nós que aceitamos isso. Por isso que eu estou falando que essa aula de hoje é muito importante, porque ela quebra alguns paradigmas que estão sendo recebidos nas igrejas, novos convertidos aprendem errado, e fica estabelecidos conceitos que não são bíblicos, são conceitos da teologia católica romana. Teologia essa baseada na filosofia greco-romana, o dualismo platônico. Irmãos, a Igreja Católica Romana é fundamentada em filosofia. É fundamentada. Agostinho, filósofo, tudo é filosofia. Na sua Bíblia se restringe a diversas palavras que nós estamos vendo aqui. Amém? Vai tirar essa ambiguidade? Espírito do homem não sobe, a alma desce. Isso não existe na Bíblia. Vai no comando de Deus. Está no comando de Deus. Para onde vai a alma, vai o Espírito. Não tem essa divisão, não tem essa separação. Ali é uma especulação do pregador, o Eclesiastes é Salomão. Ele não sabe o que acontece, se sobe ou desce, ele não sabe. Amém? Aí então por que Deus botou esse livro na Bíblia cheio de dúvida? Para completar o nosso raciocínio, é interessante. Deus é gradativo. No Antigo Testamento falou em mistério, no Novo em sabedoria. Revelou que era mistério. Então, o que você espera descobrir de revelação das palavras de Salomão quando ele diz: eu não sei. Mas Jesus sabe? Jesus sabe. O apóstolo Paulo sabia? Sabia. Então, você pega a dúvida do Antigo Testamento,
baliza com o do novo, com as respostas do novo, e você fica com um entendimento completo. Mas nesse texto aí, para Simples assim. que o Espírito vai a Deus, de Deus, pessoas dizem que vai para o céu. Eu sei, nós já debatemos isso, então voltando para o meu ponto de novo. Eu vou avançar. Eu já expliquei. Eu já dei o paralelo de Jesus na cruz. Guardem essa chave. Quando a pessoa vier falar isso, pergunta para ela: a aula de Jesus subiu ou desceu? Para onde foi? Mostra a palavra bíblica que Jesus desceu, que ele não subiu antes do dia da ressurreição dele lá. Pronto. E quebra o paradigma, quebra essa mentira na espinha dorsal. Dá um soco logo na espinha da mentira. Vamos lá. Assim a compreensão é que se o homem tem o seu espírito, Deus e a Vé também têm seu próprio espírito. Com a diferença de que em sua essência divina, o Espírito de Deus Pai, presta atenção, é composto de 7 espíritos, no plural. O homem tem um espírito individual. O espírito individual do Pai se manifesta em 7 espíritos. Virou plural. Entenderam? Vocês têm que dizer que estão entendendo. A aula de hoje é absolutamente e profundamente espiritual. Ou seja, nós estamos tratando as coisas do espírito. E as coisas do espírito se disserem espiritualmente. Amém? Você tem que concordar ou não. Se não concordar, a gente vê que podemos chegar. Apocalipse 4:5. João, agora, pleno da revelação, Novo Testamento, sabedoria aberta, não é mais mistério, ele vê e descreve, está na sua Bíblia, os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 4:5, vamos lá, irmão? Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem e queimam 7 tochas de fogo, que são o quê? Os 7 Espíritos de Deus. Então está cá Deus, aqui é só uma ilustração, pelo amor de Deus. A gente não idolatra imagens, é só para entender, é didático, tá bom? Está cá uma figura simbólica de Deus, em meio a fogo, chama, luz, glória. E diante de Deus, ele está no trono e na frente dele, não atrás, não em cima, mas à frente, tem 7 labaredas de fogo, lá na sala do trono de Deus. E aí João vê essas 7 labaredas de fogo, e tem o entendimento dado por Deus, e escreve, essas 7 labaredas são os 7 Espíritos de Deus. Amém, Gonçalo? É o que João viu. O Novo Testamento não tem muita revelação sobre os 7 Espíritos. O Novo Testamento perdão, a Antiga Aliança não tem. A visão é dada na Nova Aliança. Eu já vi pessoas que defendem a Trindade, dá esse texto ali para dizer que são 3. No caso, está o Pai, está o Espírito Santo diante do Pai, entendeu? São 3 ou 7? Explicar isso aí. Como é que são 3 ou 7? Essa questão Não, eles falam que no caso que são 7 que se manifestam e um só. A questão não é se isso aqui é o Espírito Santo. A questão não é essa. Nós vamos chegar lá na nossa lição. A questão é, isso aqui é um ser pessoal? Essa é a questão. Não estou negando que haja manifestação do Espírito Santo aqui. Mas eu vou negar que isso aqui seja pessoal. A parte desse aqui. Entenderam? Vamos chegar lá. Isso é a parte final da lição. Estou construindo tijolinho por tijolinho. Primeira questão que nós estamos vendo aqui. Quantos são digamos assim, as manifestações da plenitude do Espírito de Deus? Quantas são? 7. Amém? Não é um número simbólico, João vê. A distinção, aqui que é fantástico, a distinção entre um e outro. Se fosse só um número simbólico, por exemplo, não é um número simbólico. A distinção, cada um tem uma função, cada um tem uma virtude. Amém? E é composto. Então, até como eu vou chegar no menorá, essa figura aqui é importante.
apesar de serem 7, não formam um objeto só? Não estão ligados? Entenderam? São 7, mas ao mesmo tempo é uma coisa só. É um objeto só. Vamos chegar lá, vamos chegar a melhorar. Tá tudo. A aula foi planejada para ir detalhe por detalhe devagarinho. Somando. Amém? Foi planejado para isso. Para isso o Espírito Santo deu da sabedoria esse pastor aqui que vocês. Passei a semana toda, terminei sexta-feira essa lição. Começando na terça. Parece fácil, mas não é não. Tem que compilar de maneira que vocês associem somando, até chegar a uma compreensão. Avança para mim, vamos lá. É dado a Isaías a antevisão do rei davídico sendo messiado. Gosto desse termo, messiado. Messiado é ungido, irmão. Falar Messias quer dizer ungido, e o termo messiado é alguém que foi ungido. Amém? Com o Espírito séptuplo. Não tem nada errado chamar de Espírito séptuplo, porque é 7 manifestações do Espírito de Deus e Yahvé. Provavelmente Isaías não viu a figura de Jesus, assim como nós estamos vendo aqui na ilustração. Ele recebe informações e escreve. Mas não é dito na palavra que ele viu Jesus glorificado. Mas ele recebeu informações que o Messias, que nasceria 600 e poucos anos depois, receberia a plenitude do Espírito de Deus. Quantos entenderam o que eu acabei de falar? Não estou afirmando que Isaías viu Jesus. Estou afirmando que, apesar de ele ser o profeta messiânico, que fala tanto do Messias, foi dado a ele em parte, e foi dado a ele apenas receber e escrever, não visualizar necessariamente. Amém? Vamos avançar, vamos para mim. Isaías 11, assim, vamos chegar na questão agora dos 7 Espíritos. Aqui eu acho a coisa mais fantástica da Bíblia, Deus antecipar, antes da vinda de Jesus, o que ele receberia. A pergunta é, por que o Filho de Deus receberia isso aqui? Por quê? A pergunta é essa. O texto afirma que ele receberia. Ele não poderia ter nascido pleno? A pergunta é essa. Então vamos aprofundar isso já. Vamos ler o texto, depois eu aprofundo essa questão. Tá bom? Vamos ler juntos? Do tronco de Jessé sairá o renovo, e das suas raízes o renovo. Sabe o que é o renovo? A palavra renovo, um broto. Você corta uma árvore, no caule. O que acontece no meio da árvore? Ela bota um broto, um renovo. O tronco cortado e começa a se manifestar de novo. Aí nasce aquele tronco enorme, nasce um raminho verdinho assim no meio. Esse é o renovo. Esse renovo aponta para o Messias, que é da raiz de Jessé. Jessé é pai de quem? Davi. Então o Messias tem que ser da linhagem de Davi. A aula que discutimos na semana passada, não vou voltar isso hoje. Já foi bem trabalhado semana passada. Tem? Se Jesus tem linhagem com Davi ou não tem? Não trabalhamos isso? Está até online já no canal lá. Então vamos lá. Ele tem que ser do tronco do ramo pertencente à família de Davi. Verso 12, agora ele profetiza. Vamos ler junto, irmãos. Repousará sobre ele o Espírito de Yahvé. Está vendo ali, letra maiúsculo? Original, o tetragrama. O Espírito de Yahvé. O Espírito de sabedoria e de entendimento. O Espírito de conselho, fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Eu separei em cores para poder contar. Espírito de sabedoria, 1. Entendimento, 2. Espírito de conselho, 3. Espírito de fortaleza, 4. Espírito de conhecimento, 5. E de temor do Senhor, 6. Alguns começam a contagem pelo Espírito do Senhor. Aí seria 1. E os outros 6. Tá bom? Mas presta atenção numa coisa interessante. Muito interessante. Cada espírito desse é um ser pessoal? Não. Existe um ser pessoal chamado entendimento? Não.
e ao mesmo tempo todas as características fazem parte da plenitude do Espírito de Deus. Agora preste atenção que são capacitações, virtudes, que teriam que estar no broto, no renovo, no Messias. A virtude do conhecimento, a capacitação do conselho, o poder da fortaleza. Fortaleza é força, fortaleza e força é sinônimo. Poder, ele não tinha poder, o Messias não teve poder. Então, sobre esse Messias tinha que vir estas virtudes. Até temor do Senhor, que Deus não dá muito valor ao temor do Senhor como virtude, como poder, capacitação. Mas irmãos, na história do cristianismo tem muitos irmãos que fluíram o espírito de temor, e é muito prático. É chegar num lugar onde todo mundo é ímpio, é descrente, é irreverente, e fluindo esse espírito, todo mundo sobrenaturalmente começa a se constranger, começa a parar de pensar mal, de ficar mal ali diante da presença de Deus. Esse é o poder do espírito de temor, causa esse temor no coração dos homens. O espírito de temor é muito importante. Amém? Faz parte das capacitações de Jesus. Jesus manifestava alguns sinais e diz no Novo Testamento que as pessoas temiam a Deus. Temeram. Por que temeram? Porque confrontaram sua humanidade carnal, caída, animal, com aquilo que era santo. O Espírito constrange. O ser humano, basicamente, tem ser humano que age como animal, ou não? Tanto na sua fúria, na sua sexualidade, age exatamente igual a um ser irracional. Igual. Então, o Espírito que o Messias tinha que receber tinha que ter estas capacitações, e nenhuma delas é um ser pessoal. É um poder, uma virtude. Amém? Todo mundo entendeu até aqui? Agora, continua falando do Messias, verso 3. Vamos ler até o final para narrar o ponto interessante que nós já passamos. Amém? Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso e iníquo. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Eu acho fantástica a capacidade que Deus tem de, numa profecia, condensar milhares de anos. Quantos perceberam que dentro de um versículo tem mais de 2000 anos de distância? Quantos perceberam? Aqui, ó. Julgará com justiça os pobres, decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Pode estar se referindo à primeira vida dele, do Filho de Deus. Amém? Agora, depois do ponto de vista, para onde avança essa profecia? Ferirá a terra com a vara na sua boca. Primeira vida de Jesus, Jesus feriu a terra com a vara de sua boca. Então Isaías está vendo o tempo da batalha lá na frente, lá na batalha do Armagedon. Isaías está vendo mais de 2.600 anos para frente. E no mesmo versículo dá um salto temporal gigantesco. Perceberam? E matará o iníquo perverso. Isso aqui Paulo vai apresentar para o anticristo. Paulo pega essa palavra e apresenta para o anticristo, que ainda não se manifestou em nossos dias, ainda é futuro para nós. E Isaías está falando isso há 2.600 anos atrás. Amém? É maravilhoso como Deus sabe tudo o que vai acontecer e antecipa nos lábios do profeta. A justiça será o cinto dos seus lombos, a fidelidade o cinto dos seus rins. Avança para mim aí. Característica do rei Messias, então, julgará com justiça. Amém? Não pelo ouvir, mas pelo discernir. Ele conhece cada ser humano. Muito bem, a unção cétupla sobre o Messias. Na profecia sobre a unção que plenificaria o rei Messias, são mencionados 6 espíritos ou virtudes que se somariam à essência do próprio Filho de Deus, que como o logos da vida tem em si
o Espírito da vida. Isso se cumpriu no batismo de Jordão. A pergunta que eu fiz a você é o seguinte, para a gente pensar, né? Tem que pensar espiritualmente. O Filho de Deus, o Messias prometido, Jesus, o Logos que se fez carne, ele veio desprovido de Espírito? Não. Desprovido? Ele nasceu desprovido do Espírito? Não. Então por que o Filho de Deus tem que receber o Espírito no batismo nas águas do Jordão? Essa é a pergunta. Complementar a plenitude. Para complementar a plenitude. Não. Mas antes de carne ele não era pleno? Não. Era, irmão. Que isso? Espírito de vida. Aí, eu vou retroceder a pergunta. Volta aí, rebobina a fita. Antigamente, né, no fita cassete, ela tem que rebobinar. O Logos, co-criador de todo o universo junto com o Pai, tinha falta de alguma virtude? Não. Ah, chegaram lá. São duas fases do Filho de Deus, não é isso? O Filho de Deus na eternidade é Logos, é a palavra completamente plena de poder, irmão. Quando ele vem assumir carne humana para a nossa salvação, o que acontece? Ele se esvaziou, perdeu parte das suas capacitações. A palavra de Deus é muito interessante, irmãos. Essa semana eu estava lendo, ouvi uma canção e depois lendo minha devocional, esbarrei no texto. Diz assim, eu acho que é esse meus Coríntios, não lembro onde é, tá? O endereço para mim é difícil. Eu guardo a essência, mas não guardo a endereço. Diz assim, ele sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Esse texto é fantástico, só essa sentença. Ele era rico? Era o Filho de Deus, junto com Deus, um com Deus, co-criador do universo, é totalmente pleno e rico. Se fez pobre. O que significa se fez pobre? Um Deus que não sentia dor, um Deus que não tinha fome, um Deus que não sofria nenhuma tentação humana, sensorial, se esvaziou e se humilhou. A palavra é humilhou. Humilhou é rebaixar-se para assumir carne humana e se encontrar na figura de servo. A palavra correta no grego, escravo. Que Deus, da sua divindade, desceria para ser escravo? Não é bonito demais o que Jesus fez? Ele, sendo rico, se tornou pobre. Isso é lindo demais. Amém? Alguém que não sentia nada do que os homens sentem, passa a sofrer tudo. Sofrer tudo que nós sentimos. Dor, fome, angústia, choro, tudo. A humilhação do Logos é essa, do Filho de Deus. É se tornar ser humano. Ser humano é uma coisa medíocre, perto da grandeza do Logos. Ou não é? Nós somos agora, essa semana, os estudiosos chegaram à conclusão que nós somos agora vivos ao mesmo tempo na Terra, 8 bilhões de pessoas. Paramos a mais de 7 bilhões e pouco. Nós somos 8 bilhões de seres humanos na Terra, vivos ao mesmo tempo. Mas em comparação com a grandeza de Deus e do seu Filho Logos na eternidade, nós somos por isso que a palavra de Deus chama assim, vermezinho de Jacó. Pejorativo, né? Vermezinho? Uma bactéria, um negocinho pequenininho. Entenderam? Estão entendendo as proporções? Nós, vermezinho. Deus, todo o universo, preenche tudo. Nós, vermezinho. Olha o tamanho da nossa pequenez. E ainda assim, o Senhor se torna isso também pequenininho para poder nos salvar, para poder ter, né, essa empatia conosco. Amém? Está aplicada aí a encarnação do Logos. Então ele se esvaziou. Por que tem que receber as virtudes no batismo lá no Jordão? Porque ele tinha se esvaziado. Ele não nasceu pleno. O bebê que sai do ventre de Maria não era cheio do sete Espíritos de Deus. Simples assim, amém? Agora, qual a essência que ele tinha em si mesmo? Qual dos espíritos que ele tinha em si mesmo? Vida. Jesus,
o Evangelho de João, que é o mais profundo comparado com os outros, vai muito mais além do que a descendência carnal de Jesus. O Evangelho de João vai lá na eternidade, para falar no princípio, era o Logos, estava com Deus. O Evangelho vai mais longe. E ele diz que esse Logos é a vida. A vida estava nele. E não é a vida que você está pensando de respirar. Está falando a essência da vida. O que anima o universo inteiro é Jesus. Eu sei que estou sendo mais profundo um pouquinho hoje, mas é importante vocês conectarem. A palavra diz assim: sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A palavra é Jesus. E Ele governa o universo junto com o Pai. Tudo que respira, vive, anda, se locomove, é pela vida sustentada por Cristo Jesus. Já falei isso uma vez, vou afirmar de novo. O incrédulo lá fora, o ímpio, o macumbeiro, sei lá, qual que seja a designação da criatura, o ladrão, o fascino, a prostituta, todos devem a vida a Jesus. Todos devem a vida a Jesus. Ele é a própria vida. Entenderam? Todos dependentes de Jesus. Por isso que no julgamento, não é o pai que julga, mas deu todo o julgamento ao filho, tudo é dele. O pai entregou todo o universo na mão do filho. Quem vai julgar? Jesus. Ele é dono de tudo. Ele é dono do ímpio, ele é dono do macumbeiro, ele é dono de todo mundo. Ainda que o ser humano não reconheça seu domínio, tudo pertence ao Logos. O pai deu tudo ao Logos. Entenderam? Amém? Agora eu vou fundo, né? Eu creio também que ele recebeu esses espíritos, seis espíritos, caso faltante, ali no batismo, porque até então ele crescia em graça e conhecimento, ele foi sendo aperfeiçoado. Então, naquele momento, ele já estava maduro, né? Pleno. Provado já. Mas esse processo, exatamente, olha que coisa interessante. Para que o filho nasceu, digamos assim, deficiente, carente? Faz parte da humilhação do Logos. Esse rebaixamento era proposital. Ele teve que crescer em graça e em sabedoria diante de Deus e dos homens. Ou seja, igual a gente precisa fazer. Ele tinha que dar exemplo. Se ele chega na Terra, presta atenção, vou fazer uma analogia aqui para a gente avançar, tá bom? Vamos imaginar que no projeto de Deus, o Logos ia encarnar pleno. Já no ventre de Maria, está desenvolvendo ali o feto, e ele já tem os 7 Espíritos de Deus. Quando ele saísse, a criança sairia até falando. É verdade. Isso é verdade. Irmãos, é fato, queridos. Se ele tivesse a plenitude do conhecimento, a sabedoria, a criança já sairia do ventre, mas na hora, já conversando com ela. Oi, Maria, mulher de Deus. Já pensou um bebê recém-nascido para isso? Também não sentiu também. Precisava passar pelas fases da vida humana. E em todas elas, em todas as fases. Olha, pensa, uma criança peca. Mesmo que não tenha entendimento, ela peca? Peca, faz desobediência. Um adolescente peca, aí peca mais ainda, porque já está com algum entendimento. Jesus passa por todas as fases da vida humana sem pecar jamais. E pastor, isso faz lembrar, você agora que está o texto, você que é Isaías, que fala a questão da criança. Ele chega no patamar da condição, porque ele sabe, ele aprende a escolher. Sim, nós falamos isso na semana passada também, não vou voltar nesse assunto. Exatamente. Sobre a idade da razão, né? Ele aprende a escolher. Então, discutimos isso semana passada. Ou seja, é o caminho que ele depois afirma lá em João, eu sou o caminho, a verdade, qual é o final dele? A Bíblia. Ele é exemplo em tudo. Ele é exemplo com criança, exemplo com adolescente, junior, adolescente, jovem ou imaduro. Todas as fases da vida humana ele passou. Amém? Teve que ser aperfeiçoado. Eu acho que isso é o ponto-chave. Porque não nasceu pleno do Espírito. Nós estamos aqui focados no Espírito. Amém? Eu estou passando pela humanidade de Jesus, pelo fato de ele ser encarnado, mas o que queremos focar aqui é o Espírito. A pergunta que não quer calar é: por que ele recebeu as 6 virtudes, se já nasceu com o Espírito? Era isso que você ia perguntar? Essa frase que muitos teólogos falam, que Jesus era 100% homem e 100% Deus, está correto? Está. Jesus é a única criatura até então
Criatura não, a palavra criatura totalmente corta. Depois eu digo na mensagem. Ser. É o único ser, a palavra que me faltou foi essa. O único ser que é o amálgama, é uma mistura completa de Deus e homem. Glória a Deus. Não existe outro, nem nós, nenhum dos, agora sim, das criaturas, Mas mesmo quando ele alcançou isso. esvaziou, ele ainda continuava sendo 100% Deus. 100% Deus. A divindade não é medida pela quantidade de espírito, mas a essência pura de Deus. Ele tinha a essência de Deus. Eu não falei que ele era a própria vida? Ele é a própria vida. Ele não nasceu desprovido da divindade. Ele não nasceu, vou cunhar essa frase aí bem bonitinho. Jesus não nasceu desprovido de divindade, da essência espiritual. Amém? Mas ele é a fusão perfeita entre o sobrenatural, que é espiritual, e o que é humano, carnal. Só ele é assim. Depois, todos nós seremos assim. Por que recebemos o Espírito dentro de nós? No dia que nós formos imortalizados, glorificados, teremos divinos e humanos eternamente. Sempre. Entendeu? Ele não tem a carência de divindade. Ele não tem a plenitude da divindade, porque se esvaziou. Era o projeto do coração do Pai. Pastor, mas quem gerou Jesus no meio de Maria foi o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus Pai. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o Espírito te, vai fazer aquele milagre de conceder um órgão dela e se transformar no Filho com essência divina. Vamos para cá, 1 João 1. Quero que todos leiam, por favor. Vamos lá? O que era desde o princípio. O princípio é quem é eternidade. E temos ouvido agora o tempo que João viveu. É João que conviveu com o Logos encarnado. Ele consegue ver o passado do Logos e consegue ver o tempo dos 30 anos, os 3 anos e meio que andou do lado do Logos. Então vamos lá. O que era desde o princípio, eternidade passada. O que temos ouvido, presente de João. O que temos visto com os nossos próprios olhos. O que contemplamos. E as nossas mãos pegaram no Logos feito carne. Tiveram o privilégio de pegar em Jesus. Com respeito ao Logos Oé, verbo da vida. O verbo sempre foi o verbo da vida. O verbo da vida se tornou ser humano, ao ponto de podermos abraçar esse ser humano. Bem, João pôde abraçar Jesus. João é aquele discípulo que a palavra de Deus diz que era amoroso, que encostava a cabeça, reclinava a cabeça aqui no ombro de Jesus. Chameguento. Sabe o chameguento? E alguns de nós são chameguentos. Eu sou um pouquinho só. Tem gente que é mais chameguento. João era aquele que, Jesus está sentado no meio e fazia um jeitinho de ir se inclinando. Daqui a pouco pega a cabeça no ombro de Jesus. Ele apalpou o Logos da vida. Amém? A essência de Jesus sempre foi a vida. No batismo de João, o que desce sobre ele? Cumprindo a profecia de Isaías 11. Olha aqui, olhem para cá, por favor, para completar o raciocínio. Jesus não era desprovido de espírito. Não era desprovido de espírito. Nós temos que receber espírito. E aí se cumpre Isaías 11. Descerá sobre ele, repousará. A ideia de baixar do alto. Sobre ele, o espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Somado à sua essência, que é o espírito de vida, 7 espíritos. Amém? Jesus então passa a partir do batismo de Jordão. Eu não vou entrar no mérito, eu vou falar rapidamente aqui, a pomba não era real. Pelo amor de Santo Deus, aquela pomba não era literal, era um sinal do profeta João. Provavelmente só João viu a pomba. Tem gente que pensa que a pomba era real, né? Desceu uma pomba lá do céu. Pode andar. Aí pusou na cabeça de Jesus. Pelo amor de Deus, não é isso. Amém? Tinha pomba real nenhuma, é sinal sobre quem você viu descer o Espírito Santo. Só a palavra foi mencionada de João, o batizador. Ele viu
desceu sobre Jesus em forma de como? Uma visão. Amém? E aí desceu sobre ele sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento pelo Senhor. Passou a se tornar pleno de novo. Pastor, então ele quando veio, né, ele tornou homem, Sim. ele já tinha o espírito de vida que nós temos. Tá? Não, não é o espírito de vida que nós temos. O espírito de vida não é o que nós temos. Não. Nós temos fôlego de vida. Ele tinha espírito de vida. O espírito que dá vida. E quando desce esse espírito no exato batido? Sim, simbolizado pela pomba. São os 7 espíritos. São 6 espíritos, 6 virtudes. Alguns vão contar sempre deixar sobre o Espírito do Senhor, o Espírito de Yahvé. Mas o Espírito de Yahvé, depois é destrinchado em 6 virtudes. Entendeu? Quem quiser contar sempre a partir do Espírito de Yahvé, pode, mas é a partir do Espírito de Yahvé que se conta as virtudes. As 6 virtudes. Já tinha. Bem, pastor, sobre a pomba, eu vi uma explicação que eu achei também interessante, e isso confirma a sua fala, que essa pomba era um símbolo, né? Tinha que ser um símbolo. A explicação foi a seguinte, que no Império Romano, os líderes, né, eram considerados um deus. O que acontece? Na morte deles, eles soltavam uma pomba dizendo o seguinte, Deus está subindo, Sim. a divindade sobe. Ou seja, ele vendo a pomba é como se Deus falasse para olha, Deus está Descendo, uma analogia, né? Uma analogia, eu acho interessante. Interessante. Mas, pô, não esqueça a pomba, porque eu já vi aí em igreja aí, irmão, vou ter que contar isso agora. Me veio na mente aqui, eu vou contar. Meus olhos viram, os olhos que a terra não há de convencido do povo, fogo purificado. Meus olhos viram a igreja aí fazer todo o meu mise-en-scène com a pomba. Nem dizer qual é a igreja, né? Aquela igreja de multidão. Ó, depois de 7 semanas a gente vai soltar a pomba. Já tanta campanha financeira em cima daquela pomba. Irmãos, eu vi, ninguém me contou, eu vi. No dia declarado lá que ia ter a manifestação do Espírito Santo que a pomba ia soltar, soltaram a bichinha, ela foi direto no ventilador, foi estraçalhada. Você imagina a expectativa da igreja. Eu tinha que contar essa, irmão. Parece piada, não parece piada? Não é piada. Se você procurar com cuidado na internet, você vai achar isso mesmo. Vamos soltar agora a pomba do Espírito Santo. Direto. Foi traçalhado no ventilador. Dentro do santuário fechado. Misericórdia. Eu não sei qual a aplicação que os pastores deram depois. Simbologia da ave estraçalhada. Não sei. Quando o homem inventa o que Deus não mandou fazer, está nisso. É invenção de moda. O quê? Jesus foi partido por nós? Mas aí acabou, né? Ela morreu. Será que venderam um pedacinho dos pombos? Vamos lá, vamos completar a nossa raciocínio. Essa aula é muito importante para fundamentar a verdade e tirar enganos. Amém? Continua ligado, essa aula não é longa, já estou mandando bem os versículos, vamos terminar até mais cedo. Eu vou precisar depois que a gente fique mais 10 minutinhos para você tentar falar para a igreja, tá bom? Mas vamos lá, a aula está aí num ritmo bom, está rápido demais, igreja? Tá bom, tá todo mundo acompanhando aqui? Vamos para lá. Aqui está o menorá de 7 braços. Ok? O que tem no céu diante do trono? Quantas chamas? 7. Nós aqui na igreja colocamos esse menorá físico aqui. Esse aqui é uma herança do meu ex-pastor. Pastor Marcelo Tony Ramos, ele podia memorar lá na antiga Rio de Água Viva. Esse menorá simboliza o quê, irmãos? Tem gente que entra aqui desavisado, na igreja do pastor Amado, e fala assim, na igreja lá é esquisita, tem um negócio lá judaico. Será que eles são judaizantes? Não são judaizantes. Isso aqui não é, apesar de ser, lá em Israel tem um desses gigantescos lá.
Eles estão esperando construir o terceiro templo e colocar lá dentro. Esse menorá foi Deus que mandou, através do modelo dado a Moisés, construir 7 lâmpadas, 7 braços, e a lâmpada era acesa com uma mecha dentro do pavio, né? Dentro do azeite. E o sacerdote tinha que municiar de azeite o tempo todo, para que nunca jamais se apagasse as 7 chamas. Também ajudava dentro da manutenção do próprio santuário do deserto. Era uma lona escura em cima. A única fonte de luz que tinha dentro daquele tabernáculo era o menorá. Amém? Mas o menorá, que nós colocamos aqui, não tem nenhuma conotação de idolatria. Nunca jamais você foi incentivado a se ajoelhar diante dessa peça e fazer petições. Ele é só um símbolo. Amém? E muita gente gosta de menorá, tem em casa, ou tem as mulheres, né, colocam um enfeite, um colar, assim. Mas o menorá sem a luz não simboliza nada, porque as chamas não podem apagar. Por isso que a nossa lâmpadazinha simboliza a chama viva ali. Você pega o menorá sem luz, ele não é representação do sétimo de Deus. Aí os judeus, para piorar, inventaram o Hanukkah. Sabe quantos braços tem o menorá do Hanukkah? 9. Esses 3 ficam por conta dos judeus. Porque na sua Bíblia não existe menorá de 9 braços. Porque não existe 9 espíritos. Começa a relacionar que o menorá tem que ter 7, tem 7 espíritos. Aí os judeus, já sem entendimento, criaram um de 9. Já viu de 9? O que são os outros 3? Espírito de quê? Espírito de invenção, espírito de porco, espírito de engano. Mais 3. Mais 2, né? Mais 2. Eu também estou aumentando demais, não tem ideia. Então é o espírito de engano e o espírito de porco. Permita-me ser meio debochado e irônico, porque tem que marcar na sua mente que não existe menorá de 9 braços. Não existe. Leia de Gênesis Apocalipse 7 e acabou. Quem inventou 9 foi o homem. Amém? Cada braço desse simboliza os espíritos, sendo a arte central que sustenta tudo, espírito de vida. Eu sei que muita gente encaixa aqui no menorá também as festas judaicas. Eu sei que muita gente encaixa outra simbologia, mas basicamente o menorá é a representação na terra do que há de lá diante do trono de Deus. Tem 7 chamas de fogo perto de Deus. Dentro do santuário tinha que ter a representação das 7 chamas. Está no menorá. Amém? Todo mundo entendeu? Mateus capítulo 12, verso 17. Vamos ler em voz alta para vocês ficarem só passivos me ouvindo. É importante que vocês falem o versículo. Vamos ler? Para se cumprir o dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo ao vencido. Promessa lá de Isaías, cumprindo-se em Jesus. E Deus já tinha antecipado: farei repousar sobre ele o meu espírito. Não está especificado aqui os meus 6 espíritos, ou a plenitude do espírito, mas a própria espírito do Pai. Agora vamos desambiguar isso agora em nome de Jesus. Amém? Quando o Pai passa seu espírito para Jesus, suas virtudes o plenifica, Deus fica desprovido de espírito, irmão? De jeito nenhum, querido. Também não entenda errado jamais. O Pai não habitava no corpo do Filho, não encarnou no Filho. É um absurdo as pessoas pensarem isso. Que Jesus era o próprio Deus Pai encarnado. Isso é um erro horroroso. Unicismo, isso? Isso é um unicismo. E mais que unicismo, é uma heresia. Você já está na casa, não é do engano comum, não. É heresia. Rasgar.
O Pai nunca morreu. Essa bagunça vai criar uma teologia errada lá no começo da igreja primitiva, chamada patripassionismo, paixão do Pai, que diz que o Pai do universo, encarnado no Filho, morreu na cruz. Então o universo ficou sem Deus. Entenderam? Um absurdo. Absurdos. O Pai não estava encarnado no Filho. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho. Você não conseguir separar os dois, cria-se uma heresia. Com quem Jesus clamava na cruz? Com ele mesmo? Se ele era o próprio Pai? Pai, tuas mãos entregam meu Espírito. Estou falando comigo mesmo. Eu tinha problema de, como é que chama? Esquizofrenia. Múltipla personalidade. Jesus orava a madrugada toda no seu período terreno. Para quem? Para o Pai que está no céu. Senão ele orava consigo mesmo. Se ele era o próprio Pai na terra. Loucura. E é uma loucura. Uma loucura. Torna Deus esquizofrênico. Quando o Espírito Santo vem, no caso, sobre Jesus, seria correto a gente afirmar que Deus habitou no Filho? Deus habitou no Filho pelo seu Santo Espírito. Como habita em nós? Como habita em nós. Mas antes disso não habita. Nós estamos possuídos de Deus? Estamos possuídos de Deus? Não. Perdemos o raciocínio? Uma pessoa, quando é possuída de um demônio, um anjo caído por dentro do ser humano, a pessoa perde o raciocínio. Não perde? Quem domina é a entidade. Nós estamos possuídos de Deus e perdemos o raciocínio? Não. Nós temos a primícia do Espírito. Deus habita em nós por esse Espírito. Mas ainda é em primícias. Está reservado a nós sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Será como no Filho. Deus comunicará a nós toda a sua plenitude. Isso vai acontecer com a igreja também. É a essência do Cristo, aqui ó. E sobre ela veio sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e relacionamento. E aí se tornou pleno de novo. Quando eu cheguei aqui no santuário, eu logo liguei aqui, que estava desligado, não se melhorar. Irmãos, se você não liga para isso, não é idolatria não. É só um símbolo, mas é um símbolo muito forte, importante, né? A plenitude de Deus. É interessante que ligue. Amém? Está aí para isso. Oi? As 7 igrejas, os 7 espíritos, e por aí vai. Uma analogia de 7 para os 7, né? E cada igreja daquela era um melhorado. Não é só que as 7 igrejas, mas cada um era melhorado. E o Senhor Jesus fala para a igreja de Éfeso, se não se corrigir, retiraria a menorá deles. Retiraria a sua presença plena deles. Todo mundo chegou até aqui comigo? Vamos ler outro texto para avançar? Atos 10, 38, igreja. Vamos lá? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. O que Deus usou para ungir o Filho? O seu Espírito. O Espírito do Pai é o Espírito Santo, beleza. E o Espírito do Filho é o Espírito Santo também? Claro, é a mesma essência. Estão entendendo? O Espírito do Pai, o Espírito do Filho, o Espírito do Cristo, o Espírito do Deus Jeová, o Ruach Kodesh, é o mesmo Espírito, não tem vários. Tem várias manifestações do mesmo Espírito. Compreenderam? Mas não tem vários Espíritos paralelos, é um Espírito Santo. Um Espírito que vai, plenificado em Cristo, e desse Espírito Cristo passa para nós. Vou chegar mais adiante. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com seu Espírito Santo. E com poder, as virtudes. Vamos lá, lê comigo. O qual andou por toda a terra, fazendo bem e curando a todos oprimidos do diabo, porque Jesus era o próprio Deus na terra. Porque Deus do céu estava com ele na terra. Sobre mim, profecia através de Isaías. Compreenderam? O Filho, provido da plenitude de Deus, andava na terra, mas o Pai continuou no trono do céu, irmão.
Tem o Pai, tem o Filho. Se você embola tudo no mesmo pacote, dá uma confusão danada. E os versículos se perdem. O entendimento se perde de todos os versículos da Bíblia. Jesus diz: o Pai é maior do que eu. Mostrei na última aula a subordinação do Filho, que no final de tudo entrega o reino do Pai. Querido, se você não separar essas duas pessoas, não faz sentido isso. Está entendendo para si mesmo, está falando consigo mesmo. Entendeu? Não faz sentido. Deus, o Pai, era com ele, o Filho. Está com, mas não mesmo ser. Avança para mim, vamos lá. Jesus, Filho de Deus, o Logos da vida, nascido do Espírito de Deus e tendo em si a essência da vida, cumpriu a profecia de Isaías no dia do seu batismo nas águas do Jordão, quando veio sobre ele as demais 6 virtudes, capacitações divinas, na forma simbólica de uma bomba. O Filho de Deus unigênito, que havia se esvaziado, Filipenses 2,7, tornou-se planificado do Espírito. A palavra pleno, plenitude, no grego é pleroma. Pleroma. Todas as passagens que aparecem na plenitude é pleroma. Plenitude é totalidade e não parcial. Esse copo está com pleroma de água, irmão? Não. Está abaixo da metade. Se ele estivesse aqui transbordando a beira aqui, estaria pleno. Amém? Teria plenitude. Então Jesus agora no corpo dele tinha a plenitude dos poderes da essência de Deus. Num corpo humano. Ele é o amálgama do divino e do humano. Pastor, o senhor consegue especificar qual desses, no caso, 7 espíritos veio sobre a igreja no dia de Pentecostes? Porque não veio a plenitude, né? Sobre a igreja. Veio o Espírito de primícia. Veio a primícia. A palavra de Deus diz que nós temos as primícias do Espírito. Primeira parte, primícia, primeira parte. Não é nomenclatura primícia. Qual desses? Todos eles. Sabe por quê? Só que está em primícia. Entenda isso, a palavra de Deus diz assim: em nós está a divina semente. Presta atenção aqui. Divina semente. Semente já é uma árvore pronta? O que é uma semente? A semente tem toda a potencialidade de uma árvore condensada aqui dentro, de um pequeno grão. Vamos lá. O pastor sempre explicava isso com muita propriedade, né? Uma laranja. Você tira aqui. O que você tira da laranja que vai chupar? As sementes. A casca, né? Você vai comer a casca da laranja. Quero ver. Vamos lá, vamos para a essência da laranja. O que você tira quando você abre a laranja? Semente. Aquele caroço, você tira o caroço. Aquele caroço é a semente da laranja. Naquele caroço ali, pequenininho assim, o que tem dentro dele? A essência de uma laranjeira inteira. A essência de uma laranjeira está condensada naquele caroço. Você planta ela, rega, passa tempo, vai criar caule, vai criar galhos, milhares e milhares de folhas, depois a flor, e da flor o fruto, e tudo está condensado aonde? Na semente. Em nós é plantado na terra do nosso coração, ó, terra do coração aqui na cabeça, né, aqui no peito. É plantada a divina semente. E aí o que você tem que produzir agora a partir da divina semente? Frutos do Espírito. A linguagem é toda agrícola. Terra, semente, germina, fruto. Entendeu? Então o que recebemos do Senhor? O Espírito com toda a potencialidade de Deus. Só que não está desenvolvido. Está condensado, em primícias. Quando é que chegaremos à plenitude do Espírito? Está profetizado, chegarmos à plenitude? Está. Quando nós formos glorificados. Vai ter um novo revestimento? Não, vai ser, não creio em revestimento, é de dentro para fora. Nós não estamos desprovidos, nós não vamos receber do alto. Não há profecia que diz que vai descer mais cedo do Espírito. É de dentro para fora. Aquilo que está hoje pequeno vai se tornar grande. Entendeu? É de dentro para fora. Não há nenhum versículo que vai receber de novo.
nem segunda unção, nem terceira unção. Eu sei que tem igreja que faz campanha das 7 unções, campanha das 11 unções. Meu Deus, de onde tiraram isso, Bíblia? Irmão, tem um monte de cântico enganado aí, irmãos, pelo amor de Deus. Entenda uma coisa, você já tem a unção, você não receberá outras unções. As unções do Antigo Testamento eram diferentes, porque o Espírito não era permanente. Os seres humanos que recebiam no passado, o Espírito vinha do alto, usava e depois saía. Isso era na primeira dispensação. Aí a igreja está indo para a nova dispensação. Não pode. O Espírito não sai de nós mais. Ele é residente desde Pentecostes. Você não pode receber de novo o Espírito Santo. Depois de novo, mais uma terceira, quarta, quinta unção. Não existe. Primeira carta de João diz: vós possuís, tendes em vocês a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento, cada unção. O que você possui? A unção, o Espírito Santo. Possui ou não possui? Amém. Aonde no Novo Testamento, esquece o Antigo agora, que a dinâmica era diferente. Aonde no Antigo Testamento qualquer apóstolo recebeu outra unção? Qualquer personagem da Bíblia do Novo Testamento. Após o Pentecostes, uma vez recebido o Espírito, você já tem o Espírito. O batismo do Espírito Santo meio pentecostal nada mais é do que a manifestação das virtudes do Espírito já está dentro do camarada. Ele ora, se consagra, manifesta. Mas já está dentro. Não se recebe de fora. Um absurdo. Um monte de igreja com gente ungida pedindo para o Espírito dar unção. Como se viesse do exterior. Não vem o Espírito Santo de fora para entregar mais unção. Isso não existe. Amém? Toma cuidado com a campanha para buscar o Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo é quem não tem, que não recebeu o Espírito. Cristão já nascido de novo não busca receber Espírito. Já recebeu, já nasceu de novo. É desenvolver então, né? É manifestar, desenvolver, fluir, qualquer um desses termos, mas não receber. Ninguém recebe segundo Espírito, terceira, quarta, quinta, sexta. 10º Espírito, não existe isso. Amém? Não existe no Novo Testamento. Existe nas igrejas, mas não tem na Bíblia. Gente já nascida de novo, com o Espírito Santo, pedindo mais Espírito. Nós já recebemos os 7, então, a sementinha dos 7. A sementinha do céu. Melhor. Sementinha dos 7. Sementinha. Vai florescer. Quando nós vamos glorificar. Vai ser pleno no milênio. Isso. Serão tomados de toda a plenitude de Deus. Não, pastor, quando você recebe isso aí, você interage com o Espírito e desenvolve em você a plenitude. Isso. Você vai desenvolver essa potencialidade do Espírito, não a plenitude. Olha, nenhum ser humano na Terra tem a plenitude. Pode estar fazendo milagre, curando, isso aí é um dom. Isso não é a plenitude. Meu cidadão que tem o dom de curar, também é pecador, pensa bobagem, faz bobagem. Mas nós teremos essa plenitude. Temos a plenitude. Outra afirmação que temos a plenitude: conhecer a altura, o comprimento, a profundidade, e sermos tomados de todo o amor de Deus. E depois diz o que? O texto? Para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. A promessa final é essa. E deixa eu avançar, senão a gente não está lendo aqui. Por favor, mas já tem texto aqui, vamos lá, vamos ver se vai encaixar. Por favor, pode ler. Essa questão de desenvolver nós temos que desenvolver aquilo que está dentro de nós. Sim. Para que o mundo, as pessoas que estão à nossa volta, vejam. Isso. É exatamente o que é o fruto do Espírito. Pelo amor, nós temos que desenvolver esse amor espiritualmente, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Desde o momento em que nós, que as pessoas que estão em volta, vê esse fruto se manifestando em nós, vamos atrair as pessoas para que vocês. Isso aí, é a aplicação prática. Mas os frutos do Espírito não são a plenitude de Deus. Não, tem que desenvolver. Os gomos do fruto são características de filho, semelhantes a Jesus. Amor, bondade, isso é a manifestação de caráter e não de poder.
Caráter transformado manifesta amor, manifesta bondade. Caráter de filho de Deus é o fruto do Espírito. Amém? Plenitude de Deus é outros 500. Nós devemos desenvolver o caráter de Cristo para depois sermos planificados do sete Espíritos de Deus. Vamos entender essa transição? Mas eu pensava nesse texto que o senhor colocou, fala que nós já recebemos. Temos recebido. Vamos lá, vamos devagar. Vamos para o texto agora? Vamos lá? João 1,16. Vamos ler? Bom, agora a igreja toda. Vocês ficam passivos só ouvindo, somente viagem. Sai daqui, hein? Foca aqui, em nome de Jesus. Um aprendizado desse aqui é muito importante. Vamos lá? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Não diz que nós recebemos a plenitude. Recebemos da sua de quem? Dele. Da plenitude de Jesus, recebemos o Espírito e graça sobre graça. A sua linha é relativa a Jesus. Ele tem a plenitude. Nós recebemos um pouco da plenitude. Isso. De tudo que ele tem em seu poder, ele dá uma porção do Espírito. Colossenses 19, até mais claro, vamos lá? Porque aprove a Deus que nele, em Jesus, ele disse o quê? Toda a pleroma, toda a plenitude. Colossenses 19, vamos lá? Porquanto nele, Cristo Jesus, habita fisicamente num corpo de carne toda a plenitude da divindade. 7 Espíritos de Deus na carne do Messias, que subiu dessa terra com carne, não subiu com carne. Ele virou um ser etéreo, sem forma. Ele subiu dentro de si com o próprio corpo, irmão. Está lá inteirão com o próprio corpo dele, mas cheio da divindade. 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 3, 1, parte A. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, vamos lá? Essas coisas diz aquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele tem, ele recebeu. Deus o Pai compartilhou com ele. Ele não diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso que tem os 7 Espíritos. Ele recebeu do Pai. Diga. Graça é o processo de aperfeiçoamento dos santos. Graça não é presente. Graça, eu recebi uma graça no aumento de salário. Bacana, irmão, mas isso não é a graça divina. O que é a graça divina? Você se desenvolver com o Filho de Deus. Desenvolver com o Filho de Deus é graça. Amém? Até que todos cheguemos à plenitude do Espírito de Cristo. Isso é graça. Nós saímos da infância da fé a chegar à maturidade do varão perfeito. Isso é graça. Não tem a ver com bênçãos temporárias que ele recebe. Tem a ver com crescimento até a plenitude. Deus quer filhos maduros. Deus não quer filho infantil com o resto da vida. É maduro. Quem nasceu de novo tem que crescer. Não pode ficar bebê espiritual com o resto da vida. Amém? Perceberam aqui, ó? O que Jesus tem? Plenitude. Ele não tem mais empate. Ele não está mais esvaziado. Ele tem a plenitude. Os 7 Espíritos de Deus. Avança aí, Mafé, vamos lá. Ô Jesus, eu preciso que ela vai ser mais rápida hoje. Tem pouquíssimos slides. Vamos lá, mas é importante que você aprender direitinho. Até aqui está todo mundo junto, né? Problema criado ao elevar o Espírito Santo a uma terceira pessoa. Isso foi inventado. Não tem na sua Bíblia. Amém? Como podemos ver na palavra, tanto os apóstolos de Cristo como os bispos que os sucederam compreendiam que o Pai é Deus, incriado, e que o seu Filho, que antes era o Logos, se encarnou, morreu, ressuscitou glorificado, e depois se assentou à sua destra. Também é estabelecido que tanto o Pai como o Filho enviaram o Espírito Santo sobre a igreja. 1 Coríntios 8,6, está bem grandão e gigantesco aqui, vamos ler? Todavia, para nós, um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. O autor intelectual do universo é Deus o Pai. Amém? Se o Pai não quiser
fizesse, nada existia. Nem anjo, nem homem, nem planeta Terra. E agora tem um E, um E conjuntivo. Um E é mais. É mais um só Senhor, Jesus Cristo, Jesus o Messias, o Rei ungido, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Separar o Pai do Filho não diminui a divindade de Jesus. Eles compartilham a divindade. Agora para mim, vamos lá. Por isso, irmãos, a confissão de fé da igreja primitiva, até meados do século III, admitia a pessoa majestosa do Pai e do seu Filho unigênito Jesus. E como terceiro artigo de fé, confessava simplesmente a existência do Espírito. Você vai ler as cartas da igreja primitiva, não há trindade. Não estou falando do Novo Testamento, estou falando dos que sucederam os apóstolos. Tem trindade na doutrina deles? Não. Mas eles falavam que existia o Espírito? Claro que falavam. Nós falamos que existe o Espírito Santo, que está dentro de nós. O que é o erro da trindade? O erro da trindade é dizer, esse Espírito compartilhado com o Pai, para o Filho e para a Igreja, esse Espírito é um terceiro ser divino. Personificação do Espírito. Esse é o erro. Bem, pastor, eu tinha antes muita confusão com isso, porque quando eu lia Apocalipse, eu via lá e vi o trono do Pai e do Cordeiro. Eu não via outro trono, né? Eu falo, mas onde é que estava o Espírito Santo? Está flutuando ali no meio, bota a bombinha flutuando ali no meio. Aí eu, no caso, queria entender que lá na época do Espírito Santo seria bom. Falei, já que a água é símbolo do Espírito Santo, aquele rio que no caso fluía, É o Espírito Santo. né? E é o Espírito Santo. Mas assim, não é como se fosse um trono. Mas é uma pessoa sentada no trono? É diferente. Aonde que tem um terceiro trono lá no céu? Existe o terceiro trono à esquerda do Pai? À direita está o Filho, Logos. Existe da esquerda para o Espírito Santo? Como a Igreja Católica ensina? Queridos, essa distorção tem milhares de anos já. Tem foi o século IV, estamos no século XXI, 17 séculos. Pastor, e também, outra questão também é que se usa muito aqueles textos bíblicos que diz o Espírito Santo fala, ensina, orienta, te faz recordar. Pega os atributos, logo é o ser. Mas na verdade é o próprio Espírito de Deus que é um ser Sim. pessoal. O Espírito do Pai é pessoal. E ele nos ensina, é a mesma coisa. Atribui-se ao Espírito aquilo que deveria ser atribuído ao autor do Espírito, que é Deus Pai, ou ao autor do Espírito, que é o Filho. Quem é ser pessoal que faz todas essas coisas, não o Espírito separado. Exatamente. Existe muito antropomorfismo da forma humana, aquilo que não tem forma humana. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para desambiguar essa questão. Os meus pés me levaram para o mau caminho. Meus pés pensam sozinhos? Mas foram meus pés que me levaram. A gente diz assim, né? O meu coração bandido se afastou de uma pessoa errada. O coração pensa sozinho? Quem pensou com você? Você está atribuindo ao coração uma capacidade que ele não tem de ser individual e pensante. Meus pés não pensam, meu coração não pensa, quem pensa sou eu. Mas na forma de linguagem eu dou atributos de personalidade para uma coisa que não tem personalidade. É uma forma de linguagem. Amém? Olhem para cá, irmãos. A introdução da personificação do Espírito, Concílio de Nicéia, ano 325, depois de Cristo, quarto século. Concílio de Constantinopla, 391 depois de Cristo. Introduz essa personificação como mais uma pessoa. Além disso, de transformar o Espírito em uma pessoa, deram ao Espírito Santo a alcunha de Deus, igual ao Pai, igual ao Filho. E como Deus, o Espírito Santo passou a ser adorador. Você adora o Pai? Adoro. Você adora o Filho? Adoro. Você adora o Espírito Santo? Adoro. O povo que tem essa doutrina no coração adora uma pessoa que não é pessoa. Amém? É difícil, né? A gente assimilar isso depois que a gente é doutrinado nas igrejas Eu diria hoje, pastor, a aceitar esse dogma. eu ainda continuo crendo que o
Não pode adorar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o próprio É o Deus. próprio Deus, é o próprio. Você adora a Deus. É isso aí. Você adora o Espírito à parte. Mas tem igreja que o culto nem é para Deus o Pai nem para o Filho, só para o Espírito Santo. Aí complicou. Você está adorando aquilo que não... Você está adorando aquilo que está dentro de você, a unção. Aí complicou. Quantos cantos que a gente cantou errado, quantos cantos que induzem ao erro. Presta atenção, irmão. O Pai tem Espírito, o Filho tem Espírito, todos eles têm Espírito. Eu tenho Espírito, você tem Espírito. Mas o Espírito não tem Espírito. Ele não é um ser individual. Ele é a própria unção. O que Deus ungiu a Jesus, ungiu a igreja. É difícil quebrar esse paradigma. Nós temos uma cultura ocidental já cristalizada na Trindade. E a igreja criou um sistema que você não pode falar mal da Trindade, senão você é herege. Quando ela criou o dogma, ela tornou anátema todos aqueles que eram contrários. É isso e acabou. Discordou, herege. Quem, pastor? Só que quem quiser se aprofundar sobre esse assunto, falei que não ia me aprofundar, o assunto pede aprofundamento, pede. Quem quiser se aprofundar, tem aulas inteiras no canal Visão do Reino. Entra no canal, vai lá no playlist EBD, e você vai ver aulas mais antigas, contando a história do concílio de Nicéia, contando onde que inventaram, o que inventaram, o que não inventaram. Está online. Amém? Eu vou só pincelar. Os judeus messiânicos não creem em Trindade. Quem crê são a Igreja Católica e os seus derivados da Igreja Evangélica. Pastor Amado, a minha ficha começou a cair, inclusive ontem, eu comentei com o senhor, quando eu estava lendo Irineu de Leão. E a gente sabe que ele é um homem muito sábio, né? Um apologista. O maior teólogo da antiguidade. Exatamente. E aí eu estou lendo Irineu de Leão, aí ele fala o seguinte, que o Senhor ele enviou para Jericó 3 espias. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando ele falou assim, eu falei, gente, até uma criança sabe que São foram 2 espias. Aí, como aquela editora era católica, e eles é que estão... Os originais? Aquilo ali já me ligou, eu falei, opa, ele nunca ia errar isso. Aí eu comecei a ver que foi algo assim meio que empurrado, né? Exatamente. A partir dali que eu comecei sabe, ficar alerta. Ela está falando o seguinte, a tradução em português do livro do Irineu de Leão, que a gente usa muita referência aqui do Irineu de Leão, porque para mim, depois do apóstolo Paulo, ele é o mais culto de todos, toda a patrícia. E num trecho do livro coloca lá que Deus teria enviado 3 espias. Na sua Bíblia só tem 2. E o Irineu de Leão, um homem cultíssimo, altamente capacitado, jamais ia errar isso. Mas na Bíblia em português, na Bíblia não, no comentário dele em português, no livro editado em português, aparece 3 espias e faz referência ao Pai e Espírito Santo, que Irineu de Leão não defende nenhuma outra parte dos seus escritos. Então, provavelmente, é um enxerto da Igreja Católica Romana ali também no escrito. Assim como tem na Bíblia, tem também nos escritos patrísticos, enxertos, que não são do original. Amém? Como nós não temos o acesso ao original, ficamos vendidos aqui com a cópia que tem em português. E aí tem pastores que vão dizer, não, o Irineu de Leão defendia a Trindade. Não defendia. Amém? E jamais erraria isso. E textualmente ele diz que eram 3 espias. Como? Se são 2. Até chegar a essa parte, ele fala muito de Espírito Santo usando essa palavra unção, né? Com certeza. Ele fala muito isso. Inclusive, o prefácio, né, do livro, que é Casa Católica, eles mesmos falam, a Igreja Católica, o maior apologista, o pai de todos, quer dizer, é uma referência. Eu também capacitado. Ele nunca ia errar Vamos isso. errar. Resumindo aqui para a gente passar para diante terminar a lição, Irineu de Leão fala o seguinte: o Pai propriamente é Deus. A alcunha de Deus serve propriamente ao Pai. O Filho, logo, também serve a alcunha de Deus. Quem podemos chamar de Deus? O Pai. E quem podemos chamar de Deus? O Filho. E aí ele não complementa. Era a hora que ele veio dizer, e o Espírito Santo também é Deus. Só que Irineu de Leão jamais faz essa referência.
Entendeu? Porque a igreja primitiva não chamava o Espírito Santo de Deus, à parte, ou junto, ou misturado. O Espírito é a unção que procede do Pai e procede do Filho. Ponto. E como eu disse, tem material na internet para você pesquisar lá no canal. Tá bom? Para eu terminar. A partir daí, quando inventaram a Trindade, no século IV, o Espírito Santo passou a ter um novo status, como pessoa divina. Entendam, antes do quarto século não era assim. Devendo gozar das mesmas prerrogativas do Pai e do Filho, tornando-se um terceiro Senhor a ser adorado. Isto aqui é o resumo da essência do dogma da Trindade, estabelecido no concílio Niceno-Constantinopolitano. Pronto, consegui falar. Niceno-Constantinopolitano. Os dois concílios juntos, de Niceia e de Constantinopla, gerou esta confissão de fé da Igreja Católica Romana. Olha como é que é a confissão de fé. Ó. Cremos no Espírito Santo, Senhor. E levantaram o Espírito para ser mais um Senhor, que nunca foi, nenhuma lugar na Bíblia. Senhor e vivificador, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho conjuntamente é o que aqui, ó? Adorado. Me mostra na sua Bíblia alguém adorando o Espírito Santo. Nunca, em nenhum lugar, nem no Antigo nem no Novo. Quem adorou o Espírito Santo? Paulo escreve adoração ao começo das suas cartas, chamada doxologia, que doxa de adorar. Ao nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo só abre as cartas adorando. Aquele prefácio, os primeiros 3 versículos, é uma adoração ao Pai e ao Filho. Vê se Paulo adora o Espírito Santo aí. Paulo termina todas as suas cartas adorando ao nosso Deus e Pai, ao Senhor Jesus Cristo. Vê se você encontra qualquer menção ao Espírito Santo no final das cartas de Paulo. Salvo Colossenses, que ele fala da comunhão do Espírito. Comunhão do Espírito torna o Espírito Santo uma pessoa, irmãos? Nós estamos na comunhão do Espírito. Fora Colossenses, todas as cartas de Paulo adoram o Pai no começo e adoram o Filho. Terminam a carta adorando o Pai e adorando o Filho. Nunca adorando o Espírito Santo. A maior prova de que isso é inventado é que não Paulo, o maior de todos da porta, jamais adorou o Espírito Santo. Hein, pastor? Mas foi uma loucura, né? Todo mundo crê nisso. Todo mundo crê nisso. Isso seria alguma associação com a Espírito do anticristo. a luz, essas coisas? Espírito do engano, está profetizando para mim. Está estabelecido desde o século IV. Olha só, que falou pelos profetas, ele deve ser adorado e glorificado, o Espírito Santo. Que falou pelos profetas, cremos na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Confessamos um só batismo, para remissão dos pecados, esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Essa aqui é a confissão de fé pós-concílio ecumênico de Nicéia e Constantinopla. Está entranhado no meio evangélico. É herança da mãe romana. Que nem os reformadores tiraram essa herança. Avança para mim, vamos lá. Para terminar, último slide. O Filho de Deus, Jesus, da sua plenitude oriunda do Pai, transmite o Santo Espírito para os membros do corpo, do Cristo, formando uma unidade espiritual com todos. Aquilo que nosso irmão falou no vídeo ali. João decretou. O que é a verdadeira unidade da diversidade? Deus no Filho, o Filho em nós. A transmissão do Espírito. Amém? A transmissão é feita por meio do Espírito. Mas não se adora o Espírito Santo em nenhum lugar da sua Bíblia. Vamos ler por último esse texto aqui? Por favor, já está no finalzinho, você está cansado, né, irmão? Eu sei que estão quase 2 horas, mas é importantíssimo. Amém? Vamos ler por último o texto, João 17:21. A fim de que todos sejam um. E como tu és, ó Pai, em mim, Jesus está falando com o Pai. Isso aí são palavras grafadas por João
da conversa de Jesus com Deus Pai. A oração que Jesus falou para o Pai, João escreveu. Então Jesus está falando da primeira pessoa: Pai, que eles, os filhos de Deus, sejam um. Sejam um. Esse é o objetivo. Como tu és, Pai, em mim. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, quer dizer que o Pai estava encarnado no Filho? Não. Estavam ligados à mesma unção. E agora Jesus quer botar no pacote a igreja, que até aqui não existia. Era um punhado de discípulos sem o Espírito Santo, ou visitados pelo Espírito Santo, mas que a partir do Pentecostes passa a ser permanente. Amém? Compreenderam? Jesus está clamando pela igreja, pelo nascimento da igreja aqui. Vamos lá, vamos avançar. Em mim e eu em ti. Também, lê comigo, também sejam eles a igreja em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que lhe tens dado, para que sejam um como nós o somos. Pai, eu e o Senhor estamos na mesma dimensão já, mas eu quero que eles também estejam nessa mesma conexão. A unidade do Espírito. Amém? Verso 23. Eu neles, Jesus em nós, e tu em mim, ó Pai. Está falando com o Pai. Pai, tu em mim, eu neles. A transmissão é essa. O que mais? A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Eu tenho que cutucar aqui, peraí, eu tenho que cutucar aqui. Vê se cabe o Espírito Santo aqui como uma terceira pessoa, vamos ver. Cabe aqui uma terceira pessoa? Pai, tu em mim, eu no Espírito Santo e o Espírito Santo na igreja, é isso? Não. Cabe essa terceira pessoa aí? Não existe essa terceira pessoa. É o Pai em Jesus, Jesus na igreja. Pelo seu Santo Espírito. Correto? Verso 23. Eu, eles, teu Jesus, tu em mim, ó Deus Pai, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Você pode dizer amém? Amém. Projeto do Senhor, que toda a igreja fosse uma. Projeto do Anticristo, que alguns séculos depois levantou um monte de mentira, dividiu a igreja. Entenderam? Deveria haver unidade de fé, uma só fé, um só batismo. Como é hoje, século XXI? Depois de tantas bagunças, 2.000 interpretações diferentes da Bíblia, multidividida a igreja, cada um chuta para um lado. O projeto não é esse, não. Faz parte do trabalho do espírito do anticristo, o erro, que já atua desde o tempo de João, na primeira carta ele fala. Compreenderam? Todo mundo compreendeu? E quem quiser se aprofundar, tem lá no canal para você ver. Já falei 3 vezes, não falo para 4. Vou atrás, dá seu jeito. Pastor, o senhor acha que esse ensino veio daquela trindade lá, Semira, Nistamures? Alguns alegam isso. O que o senhor acha? Mesmo que seja reminiscência disso, basicamente é o mesmo espiritismo. Toda divindade maligna, caída, é oriunda do mesmo demônio. Os mesmos demônios. Ele muda conforme a cultura, conforme a filosofia daquele povo, mas a origem é maligna do mesmo jeito. Vamos ficar de pé aqui, vamos lá aqui rapidamente. Estão cansados, irmãos? Caraca, 2 horinhas só. Nem chega a 2 horas, 1h40. Estão cansados? Não. Está pesada a aula? Levinha, poxa! O Espírito tira os enganos, irmão. A verdade tira os enganos. E aí tem muito engano ainda herdado de outras épocas do nosso coração. Amém, Deus Santo? Coisa maravilhosa saber a verdade, entender a verdade, isso é graça. Quero orar para despedir vocês. Mas só minha amada que não é da igreja que vai embora. O resto vai sentar de novo, cair. Eu dar uma palavra para vocês mais 10 minutos. Só ela.
Vai esperar? Tá. Vamos orar? Vamos pedir a Deus graça? Ele não tinha feito uma gracinha ainda. Estava demorando. Aos 45 segundos do tempo, soltou a dele lá. Pois é. Aquele óculos, aquela pinta ali, aquele óculos escuro. Alguém tirou o band-aid da boca dele. Vamos lá, vamos orar. Pai Santo, bendito seja o teu nome. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Porque a tua palavra é verdade. Senhor, eu clamo nessa manhã, limpa o nosso coração de todo dogma, de todo ensino, de todo sofisma que foi plantado em nós pela religião, Senhor. Que a tua palavra seja única a habitar no nosso coração, nossa mente. Limpa-nos de tudo que não é teu, Senhor. Arranca toda a árvore que o Senhor plantou no nosso coração. Nos habilita, Senhor, a ficar somente com a tua verdade. Clamamos, Deus. Sabemos que tu tens um projeto conosco, com a tua igreja, não somente esse pequeno rebanho, mas com toda a tua igreja em toda a face da terra. Restaura a tua verdade no coração do teu povo. E caia por terra tudo aquilo que o inimigo plantou. Todo dogma falso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Permita-nos viver nesse dia na tua presença. Glorificando o teu nome. Possamos aí logo mais à noite retornar a esse lugar para glorificar o teu santo nome. Ao nosso Deus e Pai que está sentado no trono. E ao Cordeiro. Seja a honra, a glória, o domínio, o reino, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, meu santo. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Não glória ao Espírito Santo. Amém? Por isso você está.